Sua empresa de TI deve prospectar resultado. Por quê? Porque os clientes eles estão interessados no resultado. Eles não estão interessados na nuvem. Eles não estão interessados se é AWS, Azure, Google Cloud. Eles querem saber qual é o resultado, o que eles ganham. O maior erro, cara, quando um empresário de TI faz marketing, é falar o que ele faz e não falar o resultado que ele gera. Isso é que você tem que prospectar, é o resultado. Seja bem-vindo a mais uma live com estratégias para te ajudar a fechar mais contratos para a sua empresa de TI. Eu sou o Ronald Perrini e o tema da live de hoje é como prospectar novos clientes. Gente, eu volta e meia, eu venho nas lives aqui e uma coisa que eu sempre falo é que prospectar é o ato de você pegar uma mensagem sua e entregar isso para várias pessoas. Por exemplo, imagina um estádio de futebol e vem lá um anúncio, Coca-Cola, mate a sua sede, por exemplo. Ou seja, é um anúncio, tá? E o fato daquela mensagem ser entregue para várias pessoas ali naquele estádio de futebol, aquela comunicação atingiu, sei lá, 80 mil pessoas, por exemplo, se for no Maracanã. Então, se as empresas, né, elas pagam, por exemplo, para anunciar em estádio de futebol, tem empresa que bota a placa ali atrás do gol, tem empresa que faz outdoor. Por quê? Porque tem muita gente que passa naquela avenida e as pessoas elas veem aquela marca. Tem empresa que anuncia na televisão, no meio do jogo lá. O cara chuta para fora, aparece lá, Casas Bahia, não é? Então, prospectar é o ato de eu pegar minha mensagem e entregar essa mensagem para um grande grupo de pessoas. Entregar isso em broadcast para várias pessoas. Posso fazer um anúncio na rádio? Posso. O que é isso? Na hora que eu pego a minha mensagem, eu mando o locutor falar. Ó, locutor, fala isso. Ele vai pegar essa mensagem e vai falar na rádio, vai atingir várias pessoas. Eu posso anunciar por panfleto? Posso. Eu crio o panfleto, falo para o meu marketing, né? Ó, escreve isso aqui no panfleto. E aí ele panfleta, né? Distribui para várias pessoas. A sua mensagem chega e atinge várias pessoas. Então, o objetivo dessa live aqui é falar sobre prospecção e agora a gente vai dissecar a prospecção. Dissecar como? Prospectar tem duas partes. A parte 1 é a construção da sua mensagem, daquilo que você fala, que você tem um objetivo por detrás, né? Então, se eu falo as coisas certas, aquilo que eu estou falando tem que servir como um gancho. Imagina na pescaria, onde eu boto lá a isca e tem o gancho. Se o peixe morde a isca, eu pego o peixe, né? Então, isso é o gancho. O que eu falo é o gancho. Prospectar em si é eu pegar esse gancho ou a minha mensagem e distribuir isso em broadcast. Então, para prospectar, existem milhares de maneiras. Por exemplo, falei aqui, ó, outdoor, panfleto, chegar num estádio e falar, bater de porta em porta, ligar para clientes, sabe, construir um site, fazer um blog e falar, olha, ligue para esse telefone aqui, fazer anúncios. Ou seja, o que é isso? É eu pegar a minha mensagem e distribuir isso em massa. Isso é prospecção. Prospecção é o ato de eu pegar a mensagem e distribuir em massa. Quem está prospectando usando a televisão está certo? Está certo. É uma forma de prospectar. Quem está usando rádio está certo? Está certo. Panfleto está certo. Telefone está certo. E-mail está certo. Outdoor está certo. Cara, é o veículo. Prospecção é um veículo de pegar a sua mensagem e de entregar isso em massa, em broadcast. Agora, o que vai determinar se você vai ter sucesso ou vai ter fracasso na sua prospecção é a mensagem em si. É o que você fala. É qual é o gancho que tem que conectar com as pessoas que estão recebendo. É isso que a gente vai falar aqui. Então, por que você vai prospectar? Porque todo mundo precisa profissionalizar a área comercial. Sempre falo isso. O que vai determinar o crescimento da sua empresa vai ser você ter uma área comercial que fecha contrato. Por quê? Porque quanto mais venda você fizer, mais dinheiro entra. Com mais dinheiro, tudo fica melhor, né? Porque você pode pegar esse dinheiro, esse novo faturamento, reinvestir, pode contratar funcionário, pode fazer reserva, fazer caixa, pode tirar lucro para o sócio. Cara, com mais dinheiro, crescer é muito melhor. Então, quem determina a velocidade do crescimento saudável é a quantidade de novos clientes que entram para sua empresa. Ponto. Agora, para você ter mais clientes, é um conjunto, né, da área comercial. Ah, Ronald, de marketing também. Olha, muitas empresas de TI
tem uma área chamada marketing e outra área chamada comercial. Marketing é responsável por fazer essas estratégias que eu vou falar aqui. Prospecção. Agora, muitas áreas têm um diretor comercial, um diretor que cuida do comercial, e abaixo dele tem uma pessoa que é responsável pelo marketing e responsável pelo comercial. Se a gente fosse dividir, né? Pensa só numa grande multinacional, como que é feita lá? Uma empresa grande, que tem vários funcionários, aí é mole, ele vai lá e contrata, fala, olha, vamos fazer uma área de marketing, a área de marketing só faz a prospecção e geração de novos contatos. É isso que a área de marketing faz. A área comercial pega contato, segue e vende. Ponto. Então, empresas maiores têm essa divisão, empresas menores fica tudo mesmo com o responsável pela área comercial. Porém, o resultado do trabalho do marketing, ele é atrair contatos. O resultado do comercial é venda, é faturamento. Então tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Tem empresário que fala assim, olha, eu aconselho que você integre a sua área de marketing com a área comercial e bote somente um diretor só responsável. Tem empresário que aconselha fazer isso. E quem conhece aqui o Flávio Augusto? Flávio Augusto é o dono da WhatsApp, é o dono também da Orlando City, e ele posta também bastante conteúdo sobre empreendedorismo, tá? E ele é aquele empresário raiz, cara. E ele é bilionário. Enfim, e ele falou isso. E ele sugeriu isso, sabe? Em um dos vídeos dele aí que eu já vi há algum tempo atrás, tá bom? Então, ele sugere que você integre a mesma pessoa de marketing comercial. Porque o objetivo dessas duas áreas, cara, é aumentar o faturamento. Agora, a sua empresa vai precisar profissionalizar a área comercial. Seja hoje, seja daqui a 6 meses, seja daqui a 1 ano. Por que vai precisar? Porque toda empresa grande tem um comercial que opera muito bem. Toda empresa grande, ela cria processos, certo? Imagina você na sua empresa. Quando você vende para um cliente seu e você tem que atender esse cliente, você tem um processo. Esse processo é uma pessoa que faz o atendimento, chega de repente uma solicitação de uma maneira, essa solicitação chega, é encaminhada para fulano, que pega, que trata, depois para ciclano, dá a resposta, registra, ou seja, tem um processo operacional. Se você é desenvolvedor, tem um processo também. Fechou um novo cliente, olha, vem aqui o projeto, tem a reunião, faz o escopo e tal, vai para essa área, vai para fulano, ciclano, ou seja, a parte de operação tem um processo. Quem trabalha com infraestrutura, contrata até ferramenta. Ele compra ferramenta para poder monitorar os clientes. Ou seja, então ele organiza todos os processos operacionais de forma linda, profissional. E os processos comerciais? Os processos comerciais você precisa organizar também. Então você precisa prospectar e você vai precisar profissionalizar a sua área comercial. Ponto. Isso vai acontecer. Da mesma forma que você tem o seu departamento técnico e operacional funcionando, seguindo processos e seguindo metodologia, você precisa ter isso no comercial. Por quê? Porque toda empresa grande, ela tem isso. Agora, a empresa que tem isso, ela faz com que a própria área comercial e os processos, ela faz com que as pessoas executem os processos e a própria área comercial gere clientes, contatos, depois as pessoas, os vendedores vão lá, visitam os clientes e fecham o negócio. Então, quando o dono ele tem os processos, ele pode delegar a atividade comercial para a equipe, para outra pessoa. E aí a equipe vai seguir o processo correto para poder fechar a venda. Então, numa escala, quando sua empresa cresce, o próprio dono, ele não vai mais fazer a operação do dia a dia. Qual é o crescimento de uma empresa? Primeiro, quando o dono da empresa, né, muitas vezes, o cara abre a empresa e ele tem conhecimento técnico, ele vai e atende os clientes. Aí começa a ter mais clientes, começa a faturar mais, contrata um ajudante. Esse ajudante pode ser sênior, pleno, júnior, enfim, mas ele contrata um ajudante. Depois contrata um outro ajudante também, um outro funcionário para ajudar na parte técnica. E aí o dono ele fica muito no comercial, visita cliente e tal. E a empresa vai crescendo e ele vai melhorando a área técnica. Melhora a área técnica e tal. E o cara ele fica no comercial. Agora, o que vai tirar o dono do comercial é, primeiro, ele ter processos dentro do comercial, igual tem dentro da área técnica. É isso que tira o dono da parte operacional do comercial. O que não tira, qual é o erro que muita gente faz? É o seguinte, imagina que minha empresa cresceu, eu tenho 6 técnicos trabalhando comigo, eu faço a visita aos clientes, eu vou lá e vendo, sou eu que lido lá com os clientes, tá bom? E eu tenho 6 técnicos trabalhando comigo.
Agora, imagina que eu quero crescer. O que a maioria faz? Contrata um vendedor. E aí chega, vai procurar no mercado um vendedor para ganhar R$3.500, vai. O cara contrata um vendedor e fala assim, olha, seu salário vai ser R$3.500 mais comissão. E o seu trabalho é vender. Você sabe vender? Aí o vendedor fala, sei vender. Me conte a sua experiência. Aí na entrevista o vendedor vai lá e se vende, né? Eu sou muito bom, eu sei vender, já fiz isso, fui empreendedor, trabalhei com isso, com aquilo outro, consigo vender e tal, não sei o quê. O que acontece? O dono fala, poxa, esse cara é bom, né? Ele trabalhou depois também com a prima, ele se virou, ele fez bolo, ajudou a tia, depois trabalhou numa empresa tal, depois vendeu, foi gerente comercial, gerente executivo de conta, foi não sei o que e tal. Beleza. E aí o empresário, ele ouve aquilo e fala assim, pô, gostei do cara. E tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes o cara ele é tão bom de papo, que isso é natural, né, de vendedor, muito vendedor é assim, o cara é bom, gosta de conversar e tal, que o empresário até se apaixona pelo cara. Ele fala, nossa, cara, eu gostei muito desse cara, tá bom? E olha, eu vou até arriscar comentar aqui, tá? Eu tenho um empresário que é amigo meu, que tá contratando um vendedor. E ele me pediu para ajudar na entrevista. E aí ele me mandou uma mensagem, tal, falou, Rony, você pode, tal. E eu lembro, era mais ou menos meio-dia. Aí ele falou, que horas você pode? Eu falei, cara, posso agora. Ele me mandou o link e eu ajudei lá, fiz a entrevista lá do vendedor, né? Que ele tá escolhendo. Só que o que eu percebi, antes de eu entrar na entrevista, ele tinha adorado o cara, tinha amado a pessoa lá, o vendedor. E eu sei que é muito comum mesmo. Às vezes você vê uma pessoa que ela fala tudo que você quer ouvir ali, o empresário, ele se encanta. E ele realmente tinha gostado. Eu senti até uma pequena paixão ali pelo vendedor. E aí eu falei, aí eu ajudei lá na entrevista, depois eu terminei e dei lá meu parecer técnico. Falei, gostei e tal, mas acho que a gente tem que seguir por essa linha aqui. E dei uma recomendação para ele lá, do que ele tem que fazer, tá bom? Que na verdade, era só entrevistar mais algumas outras pessoas para poder avaliar, mas eu olhei com um olhar neutro, tá bom? Com um olhar técnico da coisa. Enfim, então, quando um empresário contrata um vendedor, ele tem a esperança de que, cara, eu estou contratando a pessoa e ali na conversa ele já sabe, ele já ouviu que o vendedor disse que sabe vender. Então ele contrata o vendedor e fala assim, tá bom, você está contratado, agora vende para mim. Aprende o meu produto, aprende sobre TI, sobre o serviço que eu presto. Eu vendo firewall, eu vendo segurança, eu vendo o sistema da empresa tal, vendo empresa Y, vendo desenvolvimento, vendo RP, vendo, sei lá, vou te explicar tecnicamente o que eu vendo. E o vendedor fala, não, eu preciso conhecer o produto. Nossa, isso precisa mesmo, mas não é só isso. Se o vendedor fala para mim que precisa só conhecer o produto, eu falo, opa, isso começa... sabe aquele sinal de fumaça? Quando você olha lá, você vê uma fumaça, você fala, nossa, ali, cara, tá acontecendo algum problema ali. Ou seja, então, se ele fala que só precisa conhecer o produto, é o meu primeiro sinal de fumaça. Qual é a pergunta que eu faço em seguida? Eu faço, olha, se você for começar aqui na empresa, na próxima segunda-feira, o que você faria para vender? Se ele fala para mim que ele vai aprender o produto, o serviço que a empresa presta, e depois conversar com os clientes e apresentar o produto, e fala só isso, na minha classificação, eu falo, júnior. É um vendedor júnior. Tem nada de errado, eu não estou falando da pessoa, estou falando do nível de experiência. O que eu gostaria de ouvir nessa hora? Fala assim, Ronald, eu ia aprender o produto, e depois eu ia chegar segunda-feira, eu ia pegar uma lista de clientes e ia entrar em contato com todos. Eu ia tentar fazer, na primeira semana, 50 contatos. Desses 50 contatos, eu ia procurar conseguir a minha primeira reunião. Eu acredito que nos 10 primeiros dias, eu conseguiria a minha primeira reunião, fazendo 50 contatos. Não ia parar de fazer contato. Quando eu conseguisse a reunião, eu ia fazer a apresentação do produto. E já ia continuar trabalhando para conseguir a segunda reunião. Cara, se a pessoa começa a falar isso, eu falo, nossa, é uma pessoa que segue o processo. Ele viu um funil de vendas, ele sabe, você tem que fazer X contatos, para ter X reuniões, para mandar tantas propostas e para fechar. Ou seja, então é uma pessoa que entende de processo. Eu esperaria ouvir isso de um sênior, certo? E foi mais ou menos isso que aconteceu ali, e esse é o parecer que eu dei lá para o meu amigo.
tá? Que estava contratando o empresário. Mas dito tudo isso, eu quero dizer o seguinte, que o empresário de TI agora, né, ele contrata o vendedor, fala assim, cara, você não sabe vender? Então tá contratado, vamos lá, você vai vender. Só que o vendedor, ele diz que sabe, tá? O empresário confia, contrata, e aí o cara começa a trabalhar. Passa uma semana, 2 semanas e tal, até o empresário ele olha e vê o cara se esforçando, vê ligando, vê entrando em contato com o cliente, vê fazendo, tentando marcar reunião, até conseguindo fazer algumas reuniões e tal. Passa o primeiro mês, não fechou, segundo mês não fechou, terceiro mês, fechou pouco, quarto, não está se pagando. 6 meses se passam, o empresário fala, pô, será que vale a pena? Pô, cara, chega pro cara e fala, cara, eu preciso que você bote resultado, senão você não vai durar muito tempo aqui não. Isso é o que acontece, tá? E aí o vendedor, não, tudo bem, chefe, peraí, não, mas o mercado tá difícil, mas eu tô vendendo, tá caro e tal, não tá competitivo. Ou seja, bota a culpa em fatores externos. Só que toda essa situação acontece por falta de conhecimento do empresário. Isso é a verdade. Por quê? Imagina que eu contratasse um estudante de ciência da computação, o cara só teve um estágio na vida, ou conseguiu um emprego, ele é júnior, não domina, não é sênior na solução de TI que eu vendo, não tem conhecimento, eu contrato a pessoa, na entrevista eu falo, cara, você entende de segurança? Ó, já trabalhei com isso. Eu falo, tá bom, contratado, viro para a pessoa e falo, olha, esse aqui, ó, é meu departamento, que a gente atende os clientes, tá? E olha, eu tenho tantos clientes na carteira e não tem sistema. Eu quero que você escolha um sistema para fazer atendimento de chamado, como que a equipe vai trabalhar, qual é o nosso processo operacional para atender nossos clientes. Eu quero que você bote isso aqui. Como é que faz? O cara não sabe. Um júnior não sabe escrever processos. Simplesmente não sabe. Um júnior, ele tem um perfil mais executor. Um sênior tem um perfil mais estratégico. Um dono é 100% estratégico, né? Deveria ser, tá? Pensa numa empresa de engenharia. Um presidente de uma empresa de engenharia, ele é 100% estratégico. Um diretor, ele é bem estratégico, né? Um gerente, ele já é mais estratégico e um pouquinho operacional também. Um engenheiro, ele é bem operacional, mas ele entende também da parte estratégica da engenharia. Já um peão de obra, ele é só operacional. Quem ganha mais? Quem é melhor remunerado? Um presidente de uma empresa de engenharia ou um peão? Sabe, um engenheiro ganha mais ou um peão? Por quê? Porque quanto mais estratégico você for, melhor. Quanto mais você entender de processos, da parte estratégica da coisa, sabe, melhor, isso vale mais. É assim que funciona. Por quê? Porque quem domina a estratégia diz o que tem que fazer e vai, implementa o que tem que fazer e a coisa acontece. Não depende muito de quem está executando. Ele diz qual é o jeito certo de fazer e pronto. Ou seja, você não contrata um analista júnior de TI para poder desenvolver os seus processos operacionais de entrega para o seu cliente. Agora, por que na área comercial o empresário contrata um vendedor de 3.500, certo? Que é júnior. Por quê? Porque se o vendedor ele ganha 5 mil, a pretensão dele de 5 mil, isso já seria pleno, já seria sênior. Se uma pessoa vai trabalhar com vendas comigo, certo? E aceita um salário de 3.500, é porque ela está no estágio de júnior. Se ela fosse sênior, se ela fosse pleno, ela estaria trabalhando em outra empresa ganhando 5, 6 mil. Se fosse sênior, estaria ganhando 9, 10 mil. Se ainda fosse sênior e fosse bom, estaria ganhando 15 mil numa multinacional, se soubesse inglês, quer dizer. Mas se fosse muito bom e não soubesse inglês, estaria trabalhando numa grande revenda brasileira aqui. Um exemplo disso, a TOTUS, uma empresa multinacional. Não precisa falar inglês, o vendedor. Dito isso, o erro é 100% do empresário. Por quê? Porque ele contrata um vendedor júnior e espera que o vendedor vá aplicar os processos que ele não sabe. E fala assim, cara, você não sabe vender? Vai lá, vende aí. E espera 1, 2, 3, 4, 6 meses e só acompanhando o cara. Fala, mas você não sabe vender? Cara, seu trabalho é vender. Uma vez, um empresário falou para mim, não, olha só, Ronald, é o seguinte, eu contrato vendedor, cara, o trabalho dele não é vender, o meu trabalho é entregar para o cliente a solução. O trabalho dele não é vender? Para mim é simples, vai lá e vende. E aí eu falo, cara, isso é falta de conhecimento desse empresário. Por quê? Porque para você vender, existe um processo.
Se a sua empresa não tem processo, o cara pode fazer qualquer coisa que... Como é que você vai medir se está certo ou não? Como é que você vai medir se está no caminho certo ou não? Ele não entende de processo. Ó, eu primeiro implemento os processos comerciais na minha empresa. Quais processos? Vamos lá, primeiro, processo de prospecção. E aí, como é que é o processo de prospecção? Primeiro, existe uma parte estratégica antes de você prospectar, que é você pensar qual é o gancho que você vai usar. Isso você desenvolve. Eu sento, pego meu caderninho, certo? Abro ele e começo a listar aqui. Ó, começo a listar tudo que eu vou. Listo, e vou só listando aqui, certo? Todos os ganchos que eu pretendo usar, que eu acho que é bom. Tá? Então, isso é estratégico. Depois que eu escolho os ganchos, aí eu vou falar quais canais eu vou utilizar para prospectar. Rede social, mídia, telefone, e-mail, escolho quais canais. Como eu falei no início da live, a prospecção é o ato de você pegar a sua mensagem, que é o gancho, e disparar isso para várias pessoas em broadcast. Depois eu escolho quais canais. Depois que eu escolho isso, tem uma parte estratégica, eu passo para a operação. Vamos lá, agora vamos fazer. E aí eu meço os resultados. Tá? Então, esse é o processo de prospecção. Meço os resultados e vou ajustando, né? Por exemplo, mandei uma mensagem, mandei aqui a prospecção por e-mail para 1.000 pessoas, ninguém respondeu. Cara, tem algum problema? Vamos ver o que é. É o e-mail, é a mensagem, é a ferramenta que eu estou usando, e você vai ajustando até acertar. Então, você precisa montar seu processo de prospecção. Depois do processo de prospecção, conseguiu, né? Vamos lá, prospectei, apareceu um cliente interessado, ele quer fazer uma reunião comigo. Então, eu tenho que ter lá, olha, como eu conduzo a primeira reunião, como que senta, quais são as perguntas, as informações que eu tenho que extrair do cliente na primeira reunião. Depois, o que eu faço depois da primeira reunião, o que eu faço na terceira, como que eu escrevo a proposta e como que eu cobro, como que eu entro na negociação e no fechamento. Isso é um processo que você tem, tá? E aí, esse processo, o que você faz em cada etapa, você pode dividir em 5 etapas, tá bom? E aí você vai na sua ferramenta que faz a gestão do time comercial. O nome dessa ferramenta chama CRM, onde é uma ferramenta onde seus vendedores vão cadastrar lá todos os clientes lá na ferramenta, o que ele falou com cada cliente, que estágio está cada oportunidade em cada cliente. É isso que funciona. E você, como gestor, você vai ver. Só que, lembra, dentro da ferramenta você coloca estágio. Pensa, o estágio mais cedo é mais frio. Um cliente que conversou, o cliente tem até interesse, sim, saber mais, saber da solução. Estágio mais frio. Cara, enviei a proposta, é um estágio super quente, né? Porque ele já quis a proposta, eu já enviei, ele já sabe o valor, já está para fechar. Então, você cadastra isso na ferramenta. Cada estágio deve ser cada etapa do processo. Então, você cria esse processo, cria a ferramenta, aí você contrata. Qual é o jeito certo de contratar um vendedor? Qual é o jeito certo? É assim, ó. Eu faço a entrevista, estou lá na entrevista, pergunto, fulano, como você faz para vender? Como você faria para vender se você começar segunda-feira? Ele fala, olha, eu iria procurar falar com o maior número de clientes possíveis para tentar conseguir as minhas primeiras reuniões, depois eu ia apresentar o produto, porque eu ia ter que conhecer o produto, depois enviar a proposta e ia repetir esse ciclo. Eu ia falar, pô, cara, sensacional, eu quero essa pessoa. Eu ia contratar, falar, ó, vem aqui. Certo? E aí eu ia contratar por quê? Porque ele segue algum processo. E eu não ensino o processo da minha empresa na entrevista. Eu não ensino. Eu contrato a pessoa se eu sinto que ela saca de processo. E aí eu contrato. Aí a pessoa começando, no primeiro dia eu falo, fulano, olha, parabéns, esse é o seu primeiro dia, seja muito bem-vindo. Agora deixa eu explicar aqui como que a gente trabalha, o que tem que fazer, tá? Quando chegar uma reunião para você, você faz isso, isso e isso. Quando chegar, é essa informação que você tem que pedir, tá? Inclusive, eu vou te cobrar isso, porque você vai pedir essas informações no cliente, vai ter que escrever no sistema, no CRM, tá bom? Em tudo, tá? Então é isso, pronto, acabou. Eu vou buscar alguém que siga processo. Se eu tenho um budget de 3.000, 3.500 para contratar um vendedor, eu sei que é um vendedor júnior. Então, o vendedor júnior, eu vou formar ele. Então, eu contrato uma pessoa que, sabe, que eu sinta que tem vontade, que tem a ver com o propósito dela e tal. Eu procuro mais ver a personalidade, ver se é uma pessoa executora e tal. Contrato ele, ele começa, eu sei que é júnior, eu falo, olha, muito bem-vindo, hoje é o primeiro dia, e olha, deixa eu te mostrar como que a gente faz aqui. Eu digo qual é o processo que ele executa. Eu, como dono da minha empresa, determino qual é o processo que ele executa. E eu faço isso por quê? Porque sou eu
Somente eu, o responsável por fazer minha empresa crescer. O dono da empresa tem que trabalhar e tem que fazer o papel de dono. Ele não pode delegar, principalmente comercial, né? Que é o que vai fazer a tua empresa crescer. Ah, Ronald, conheço uma empresa que cresceu, mas, pô, ele não tem comercial desenvolvido. Eu falo, tudo bem, deu sorte. Talvez, né? Talvez esteja vendendo bem. Cara, se você tem um produto que vende por si só, né? O que é um produto que vende por si só? Por exemplo, se eu tiver água e estiver vendendo no deserto, todo mundo que passar com sede, só tem eu lá, vai comprar de mim. Se eu estiver na praia e eu for a única barraquinha que vende coco, todo mundo vai comprar de mim, porque é um produto que vende por si só, certo? Agora, quantas pessoas são assim? Muito pouco, né? Aí, quem tem isso, que tem um produto que vende por si só, não precisa aplicar marketing, não precisa nada. A empresa cresce muito rápido, tá? Agora, estatisticamente isso acontece? Cara, isso vai acontecer menos de 1%. Você tem que aplicar marketing, o produto sozinho não vende, o seu serviço não vende. Você prestar um bom serviço, cara, infelizmente não é o que vai fazer outros clientes comprarem. Não é. O que vai fazer é você marketing e ter processos comerciais ali, na hora de sentar com o cliente, fazer a reunião e tocar aquela venda, tá? Então é isso. Isso que vai fazer a diferença. O dono, ele precisa criar os seus processos. Assim, do jeito que ele faz na parte operacional, assim como ele estuda lá, parte técnica, o cara fica bom pra caramba aí na solução, na tecnologia, estuda, cara, nuvem, aí sai uma atualização. Cara, quem trabalha com TI tá sempre estudando, não para. Cara, como é que pode a pessoa ser empresária, ser foda na área técnica e como empresário ser nada, não investir nada, tempo e deixar isso pra lá e achar que só o técnico vai virar? Não vai, cara. Se você é empresário, então você precisa investir e aprender processos comerciais. Como você aprende isso? Segue minhas lives, tá bom? Participa aqui. E agora a gente vai falar do primeiro processo, que é a prospecção. Bom, primeiro eu preciso explicar que a prospecção, como eu falei aqui no início da live, certo? É o ato de eu pegar uma mensagem minha, algo que eu quero passar, e conseguir divulgar essa mensagem para várias pessoas. Distribuir ela em broadcast, certo? Para várias pessoas, tá bom? Vamos lá. Como que um barbeiro, ele faz a prospecção? Por exemplo, chegar um barbeiro novo no meu bairro, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a barbearia, certo? Vai botar lá, todo mundo vai passar na porta, e alguns, vamos imaginar, o barbeiro começa a fazer panfleto. Quase não saiu aqui, mas ele começa a entregar panfleto, certo? O que vai escrito no panfleto? Barbearia, vai botar algumas fotos de corte de cabelo e tal, e aí o bairro ali começa a conhecer, certo? Ok. Restaurante. Às vezes eu moro em prédio, às vezes eu chego na portaria e tem lá uma pilha lá de panfleto, eu pego e tem lá, restaurante, tem a foto da comida, os preços dos pratos, o cardápio, eu boto assim, restaurante novo de massas, por exemplo, restaurante japonês no bairro, enfim, eu pego aquilo e vejo. Coca-Cola, como é que prospecta? A Coca-Cola, ela bota na mensagem, Coca-Cola. No comercial, ela fala, Coca-Cola, viva o sabor, ou sei lá, alegria, enfim. Tá? Tem um slogan dela lá que eu não tô muito por dentro hoje, tá bom? Mas é mais ou menos isso. A marca, ela pega e fala. Fala só o que ela faz. Agora, todo mundo sabe o que um barbeiro faz? Todo mundo sabe o que um barbeiro faz, o que é cortar cabelo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que um restaurante faz? Todo mundo sabe o que um restaurante faz. Com certeza todo mundo sabe, tá bom? Todo mundo sabe o que é Coca-Cola? Todo mundo sabe, né? O que é Coca-Cola, o que é McDonald's, o que é Brahma. Todo mundo sabe o que é. Então, essas empresas, elas só expõem a marca delas. O empresário de TI, quando vai fazer marketing, cara, putz grila, hein, cara? Ou pessoa destreinada para fazer marketing. Nossa senhora! O que o empresário faz? Ele escreve a solução que ele bota. Já vi folder falando assim, vendemos Microsoft, Office 365, Azure, sabe? Ele bota lá. Cloud AWS, Service Desk. Ele diz o que faz. Desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicação, venda de RP. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Por quê? Por quê? Primeiro, o empresário, ele faz isso porque o cara de TI, ele é muito lógico. Ele tem um raciocínio lógico, igual o meu, tá? Eu sou 100% lógico. Para mim
Para eu entender alguma coisa, eu tenho que ver passo a passo. Qual é o passo 1, passo 2, 3, 4, 5? Ah, agora entendi. Eu aprendo assim, tá? Eu sei que é muito lógico. Então, o que ele vê? Ele vê outras empresas prospectando, assim, dessa maneira, fala o que faz, restaurante, japonês, tal. E ele prospecta também. Ele prospecta o que ele faz. Só que isso não é bom, porque quando ele diz o que ele faz, essa comunicação só está atingindo a pessoas que sabem que aquilo é bom. Pessoas que sabem o que é aquilo. Todo mundo sabe o que é restaurante? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é cortar cabelo? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é Azuri? Não. Só quem sabe que é Azuri é quem trabalha com TI. Um cliente leigo, um dono, sabe, um gestor, ele sabe, ele pode saber que existe, mas ele sabe o que pode ter de bom para ele? Ele sabe o resultado que o Azuri traz para ele? Ele pode saber que existe. Vou dar um exemplo, tá? Se o dentista fosse prospectar o que ele faz, ele ia botar lá e escrever profilaxia. Todo mundo sabe o que é profilaxia? Profilaxia é limpeza nos dentes, mas isso é extremamente técnico. Agora, vai num congresso de dentista, vai num congresso até de médico, conversa com quem é do ramo da medicina, se eles não sabem. Para eles isso é óbvio. Eles, pô, é óbvio. Eu não tô falando disparar mensagem em broadcast. Para quem trabalha com TI sabe, broadcast é mandar isso em massa. Beleza. E eu sei o que é. Quem não trabalha, quem nunca ouviu falar essa palavra, não sabe o que é. Quem não é do ramo não entende. Agora, como o dentista prospecta? Você acha que ele vai botar lá? Sou especialista em profilaxia. Não vai, né? Ele bota a foto de um sorriso e de dente limpo e branco. Resultado. Ele pega o resultado de uma profilaxia, de limpeza nos dentes e prospecta resultado. Sua empresa de TI deve prospectar resultado. Por quê? Porque os clientes eles estão interessados no resultado. Eles não estão interessados na nuvem. Eles não estão interessados se é AWS, Azure, Google Cloud. Eles querem saber qual é o resultado, o que eles ganham. Sabe? Qual é o resultado de ter isso? Isso é que você tem que prospectar. É o resultado. Enfim, então, o maior erro, cara, quando um empresário de TI faz marketing, é falar o que ele faz e não falar o resultado que ele gera. Porque quando ele fala o que ele faz, ele conversa com uma parcela muito pequena de pessoas. Porque são as pessoas que sabem que aquilo que ele faz é bom. Dentista falando, olha, eu sou especialista em profilaxia. Cara, quem sabe o que é isso? A gente não sabe. Agora, se ele fala o resultado, ele fala com todo mundo. Mesma coisa profissional de TI. Então você tem que prospectar para áreas de negócios. Muitas vezes, o cliente que não é técnico, que não tem conhecimento técnico, não quer falar com uma pessoa de TI porque o cara é muito técnico. E ele fala, pô, não entendo nada que esse cara fala. Quem aqui já foi no médico? O médico saiu falando uma porção de termos técnicos. Eu já fui. Eu não entendo nada. E já aconteceu de eu sair e eu falar, caramba, o cara me explicou uma porção de coisa, mas se eu fosse repetir tudo, eu não ia saber. Eu ia repetir com outras palavras. Cara, mecânico. Eu fui aprendendo um pouco mais sobre mecânica ao longo da minha vida, mas eu não entendo muito. Entendeu? Eu entendo o básico. Mas se o cara me explicar lá alguma coisa lá, eu vou, dependendo do que for, vou boiar. Se eu for explicar coisas que tem dentro do motor e tal, cara, eu não sei. Eu sei que tem um pistão lá, mas aí a pessoa fala, tem um pistão que trabalha assim e tal. Cara, eu fico imaginando, o que é trabalhar assim, né? Eu não conheço. Tá bom? Desculpa, é ignorância. Mas eu não conheço. Entendeu? Eu só repito o que o cara me falou, mas eu não conheço. Se me mostrar na frente, eu não sei. Se a pessoa me mostra várias peças e fala, escolhe qual o pistão, eu não sei. E para que eu quero saber que o pistão trabalha assim ou assado? Ou seja, vende o resultado, não seja técnico. Então, o maior erro do empresário de TI é falar do que faz e não do resultado que gera. Se você quer prospectar com sucesso, se você quer ter reunião toda semana, quer encontrar clientes, primeira coisa que você precisa é definir qual estratégia você vai usar. Por quê? Se você quer prospectar de qualquer jeito, escreve qualquer coisa que vai. Bota qualquer coisa no e-mail, no seu anúncio, liga para o cliente e fala qualquer coisa. Você está prospectando de qualquer jeito, mas também espera qualquer resultado. Agora, se você quer fazer de uma forma profissional, você tem que entender qual é a estratégia correta. Então, a estratégia correta é você
prospectar o resultado. Então, o primeiro passo, vamos lá, da prospecção é mensure o resultado que você gera. Primeira coisa, qual é o resultado que eu gero? Por exemplo, Ronald, vamos imaginar aqui que eu venda serviço de cloud. Qual o resultado eu gero? E aí eu penso, poxa, serviço de cloud. Vamos imaginar que eu esteja fazendo esse exercício agora. É a minha primeira vez, tá? Vamos imaginar que seja a minha primeira vez. E eu penso, cara, qual o resultado eu gero com o serviço de cloud? Não estou conseguindo pensar aqui. Vamos imaginar. Isso é muito comum, tá? Quando eu faço esse exercício com empresários, é muito comum. Ele fala, ai, Ronald, mas não consigo. Eu falo, tá bom. Se você não consegue, vamos dar um passo atrás. Pensa em um cliente seu que você vendeu. O cara pensa, ah, tá. Esse cliente, ele comprou cloud por quê? O que ele tinha de ruim ou que não funcionava no ambiente dele, que quando ele quis comprar cloud, ia passar a funcionar? Aí o cara lembra, pensa assim, ah, vamos lá. O cliente, ele comprou, primeiro, porque ia ter o servidor, ia vencer a garantia, ele ia ter que comprar novos servidores, e eu falei para ele que comprar em cloud seria mais barato. Ah, então vamos lá. Primeiro resultado que você gera, né? Você pega alguém que tenha um problema, uma necessidade. Qual é a necessidade do cliente? Comprar servidor, certo? E ele foi para a cloud e comprou mais barato. Então, o primeiro resultado é, na hora de comprar servidor, compre mais barato. Ou não pague caro na hora de comprar servidor. Ou não compre servidor antes de falar comigo. Entendeu? Enfim. Então, primeiro resultado para quem vende cloud. Legal. Segundo resultado. Ah, tem outros clientes? Aí o cara fala para mim, tem sim. Fala outro. Ah, teve um outro que toda hora o sistema travava. Toda hora o sistema travava, e aí eu fui e botei para cloud. Eu falei, opa, outro resultado. Né? Seu sistema, ele trava constantemente e ninguém consegue resolver, saiba como deixar ele funcionando 100% do tempo. Outro resultado que você gera. Tá? E aí, você vai fazendo esse exercício e vai mensurando o resultado. Tem que fazer. Cara, faz um esboço. O primeiro nunca é perfeito. Primeira vez que a gente faz, qualquer coisa nunca é perfeita. Lembra, se eu for chegar a fazer um exercício lá, um jiu-jitsu e tal, eu vou botar a faixa branca, de iniciante. Né? Um faixa branca é assim mesmo, vai fazer primeiro o imperfeito, tá bom? Cara, esse exercício é muito poderoso, tem que fazer. Por quê? Porque se você não faz, você, dali para frente, tudo que você fizer de atividade de prospecção, não vai dar bom. Quer dizer, não é que não vai dar bom, mas as chances de dar problema, de não dar o resultado que você espera, são altas, né? Então, cara, é a mesma coisa. Imagina uma pessoa que vai pintar essa parede aqui, pinta de branco e outra aqui de verde. Se a pessoa não se planejar antes, cara, qual vai ser a estratégia? Como é que eu vou fazer essa linha aqui? Como que eu vou separar a divisão? Como que eu vou pintar? Que tinta eu vou escolher? Se ela não pensar na estratégia, sair pintando de qualquer jeito, você acha que vai dar bom isso? Sabe? Não vai, cara. Você tem que planejar antes. A construção de uma casa é planejada antes. Entendeu? Uma obra na sua casa, uma reforma, cara, isso é planejado antes, cara. Até a confecção de um bolo é planejado antes. Né? Na cabeça lá da tiazinha que faz o bolo. Ela sabe o que ela tem que comprar no mercado. Cara, isso é construído antes. Então, não prospecte de qualquer jeito. O primeiro passo é você fazer o seu planejamento. Mensurar o resultado que você gera. Tá bom? Primeiro passo. Segundo passo, mensurei lá o resultado. Ronald, tranquilo. Agora, eu determinei 3, 4, 5 resultados que eu gero. Determinei lá. 3, 4, 5 resultados possíveis. Beleza. Agora, eu preciso construir a minha mensagem, que é o que eu chamo de gancho de prospecção. E aí, mensurei lá o resultado, vou construir minha mensagem, o gancho. Como que eu gosto de construir? Arquétipo, problema, solução. Por exemplo, dei aqui no exemplo um resultado. Citei aqui, o resultado é o seguinte, ó, você vai comprar servidor, compre mais barato. Ao invés de comprar um servidor novo, gastar caro, né, você pode comprar mais barato. Isso é um resultado. Agora, qual é o gancho? O arquétipo, problema, solução. Eu vou pegar, vou construir uma frase com essa estrutura. Do tipo, olha, você está procurando servidor para comprar? Saiba como pagar mais barato. 30% mais barato, 50% mais barato. Saiba como comprar um servidor e pagar mais barato, por exemplo. Então, eu peguei uma situação. Qual é a situação? É um problema que a pessoa tem
ela precisa comprar um servidor e pagar por ele, certo? Problema, solução. E eu tô dando uma solução. Cara, compra mais barato e melhor, talvez, tá? Então, eu criei esse arquétipo, problema, solução. Então, a primeira estratégia é mensurar resultado. Segundo passo, passo 2, arquétipo, problema, solução. Você vai lá, botar lá, problema, solução. Uma vez que você chega no seu problema, solução, você descobriu o seu gancho. Agora que você tem o seu gancho formado, você pode prospectar. Agora está liberado. Está liberado. Você tem um gancho bom, você mensurou o resultado que você gera, mensurou qual é o gancho, e agora você pode prospectar. Agora é o seguinte, imagina que eu fiz uma mensagem muito boa, muito poderosa. Olha, se você está comprando servidor, saiba como, se você está comprando equipamento, né? Saiba como comprar um equipamento mais rápido, pagando 50% mais barato. Certo? Eu fiz esse gancho, imagina. E aí eu distribuo para várias pessoas. Distribuir isso em massa para várias pessoas. Imagina só, uma pessoa que esteja comprando servidor. Na hora que ela ouve isso vai soar interessante para ela? Vai soar interessante. Entendeu? Então, quando soou interessante, a pessoa, isso está soando interessante só para a pessoa que está comprando. Agora, uma pessoa que não está comprando servidor, isso vai soar interessante? Não vai, né? Por quê? Porque você está usando o arquétipo problema-solução. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você usa esse arquétipo, você conversa com pessoas que têm o problema e que estão buscando aquela solução. Se a pessoa responde o seu estímulo de prospecção, ela quer aquilo. É uma pessoa quente, é um lead quente, é um contato que respondeu que tem interesse. Então, quando você acerta a mensagem, você acertou a mensagem que você vai fazer o gancho para captar a pessoa, quando a pessoa responde aquela mensagem, é uma pessoa que tem interesse. O que eu quero dizer com isso? Você conversa com quem quer, com clientes que têm chance de comprar. Então, esse gancho, ele é muito poderoso para clientes que têm aquela necessidade. Isso é o que vai determinar a pessoa ter interesse em responder ou não. E quem vê aquele teu anúncio, aquela tua mensagem, e não quiser aquilo, simplesmente ele descarta. Deixou, ele passa. Entendeu? Então você escolhe um gancho e é isso que vai fazer a pessoa agir. Lembrando, para um cliente responder um estímulo de prospecção, a sua mensagem tem que soar atrativa para aquela pessoa. Então, se você consegue mensurar o resultado, certo? Você fala justamente com quem tem o problema.